Olá, meus amigos! Estamos iniciando mais uma vez o Radar do Mundo Judaico. Hoje, tratando de um assunto interessante. Será que existem doenças especificamente judaicas? O tema de hoje é sugestão da nossa ouvinte Eva Strum e abordaremos agora essas doenças. A resposta à pergunta se existem doenças catalogadas como doenças tipicamente judaicas é um definitivo sim. Há diversas doenças marcadamente prevalentes entre judeus e inclusive algumas que raramente ocorrem entre não-judeus. Então, quais são ou o que são doenças genéticas judaicas? Doenças genéticas judaicas são condições que tendem a ser transmitidas por pessoas de ascendência judaica Ashkenazi numa taxa mais alta do que pessoas de outras origens. Antes de mais nada, é importante definir o que é um judeu Ashkenazi. Judeu Ashkenazi é aquele que tem suas origens no leste europeu, pessoas cuja origem étnica remonta a países como Rússia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e, enfim, diversos países da Europa Oriental. Cada grupo étnico tem seu próprio conjunto de condições genéticas e existem pelo menos 19 enfermidades catalogadas como genéticas judaicas, porque são mais observadas em judeus de ascendência do leste europeu, como eu disse, Ashkenazim, e são doenças raras, mas apesar de raras, mais comuns entre os judeus Ashkenazim. As estimativas indicam que 1 em cada 3 judeus Ashkenazim são portadores de certos genes de doenças genéticas, incluindo a doença de Gaucher. Os pesquisadores acreditam que as doenças de Ashkenazim surgem pela ancestralidade comum que muitos judeus dessa área compartilham. Enquanto pessoas de qualquer grupo étnico podem desenvolver doenças genéticas, os judeus Ashkenazim correm maior risco de certas doenças devido a essas mutações genéticas específicas. Os cientistas chamam essa propensão a desenvolver doenças de efeito fundador. Centenas de anos atrás, ocorreram mutações nos genes de certos judeus Ashkenazim. Os portadores desses genes recém-mutados não foram afetados pelas doenças, mas seus descendentes estavam em maior risco de desenvolver doenças genéticas como resultado da herança de genes mutantes. Ao longo da história judaica, muitos genes mutantes, incluindo o gene responsável pela doença de Gaucher, o GB1, foram transmitidos de geração em geração. Então, como é que se herdam essas doenças? Para uma criança desenvolver uma das doenças genéticas predominantes entre os judeus Ashkenazim, ela tem que herdar 2 mutações para a mesma doença. Cada pessoa viva tem um par de genes, ou pares de genes. Em cada par, um gene vem da mãe e um gene vem do pai. Para que a herança recessiva de uma doença genética ocorra, é necessário que ambos os genes do casal devam ser anormais para aquela mesma enfermidade. Quando 2 pais carregam uma mutação no mesmo gene, vários resultados são possíveis. O mais raro é o filho desenvolver a doença, e o mais comum é ele ser capaz de transmitir o gene anormal aos seus descendentes, que, se um dia encontrarem o seu cônjuge com o mesmo gene anormal, podem vir a terem um filho com esse gene. A doença mais comum genética entre os judeus é a chamada doença de Gaucher. Ela afeta 1 em cada 10 judeus Ashkenazim que carregam o gene mutante. Não é 1 em cada 10 judeus Ashkenazim que terá a doença. 1 em cada 10 judeus Ashkenazim carrega o gene mutante. Os médicos classificam a doença de Gaucher em 3 tipos diferentes, resultantes de uma deficiência de glicocerebrosidase, que é o chamado GCase, no corpo. O tipo 1, que é tratável, é a forma mais comum entre os judeus Ashkenazim. O segundo tipo de gene
anormal mais comum de ser transmitido é o gene da fibrose cística, que afeta judeus exatamente na mesma proporção que afeta pessoas de origem caucasiana, mas não afeta pessoas de outras origens. É muito pouco comum. Pessoas com fibrose cística produzem um muco muito mais espesso e pegajoso. Isso danifica os órgãos internos, principalmente os pulmões. A doença de Tay-Sachs é, de longe, a mais conhecida entre os judeus Ashkenazim e é, sem dúvida, conhecida porque as suas consequências são bastante difíceis e ela é previsível já durante o desenvolvimento do feto. Um em cada 27 judeus Ashkenazim carrega esse gene. Ela afeta crianças que tenham tanto o pai como a mãe Ashkenazim. O pai e a mãe têm que ter este gene no seu corpo e tem de transmitir durante a gestação cada um o seu gene defeituoso. As crianças que recebem a doença de Tay-Sachs geralmente não ultrapassam a idade de 5 anos. Ela não é uma doença exclusivamente judaica, mas ela é uma doença que aparece com muito maior frequência entre judeus, embora com menos frequência apareça também entre franco-canadenses e os Cajun, que são os originários do sul da Louisiana. Um estudo interessante mostra que franceses não têm essa doença, mas franco-canadenses sim têm a doença e isto ainda não tem uma razão estudada. A doença se caracteriza pela deterioração progressiva das células nervosas no cérebro e na medula espinhal. Depois nós temos a desautonomia familiar que é carregada por 1 de cada 31 judeus Ashkenazim. É uma doença praticamente não encontrada em quem não seja judeu Ashkenazi, filho de pai e mãe judeus Ashkenazi. Os sintomas dessa doença já estão presentes quando o bebê nasce. A desautonomia familiar é caracterizada por alterações nos nervos do sistema nervoso. E, embora tenha havido progresso no desenvolvimento de tratamento eficazes para essa doença, as pessoas geralmente têm uma expectativa de vida mais curta. A quarta é a atrofia muscular e espinhal. 1 de cada 41 judeus Ashkenazim carregam essa mutação genética. E existem muitos tipos diferentes para essa doença, mas todos os tipos afetam o controle do movimento muscular devido às chamadas células nervosas dos neurônios motores, tanto na medula espinhal quanto no tronco encefálico. Não há cura para a atrofia muscular espinhal, mas o tratamento é eficaz no controle tanto dos sintomas como das complicações. Uma outra doença que é transmitida quando ambos os pais são Ashkenazim é a síndrome de Bloom, novamente quase que exclusiva entre judeus. Essa doença torna o indivíduo extremamente sensível ao sol e a doenças respiratórias e o torna também mais propenso ao câncer gastrointestinal. Portadores dessa síndrome geralmente falecem cedo, antes dos 40 anos de idade. A doença de Canavan também é prevalente entre judeus Ashkenazi e o gene é carregado por 1 em cada 7.500 judeus Ashkenazim e é também, como as anteriores, extremamente rara entre não-judeus. E uma outra doença bastante conhecida como doença judaica é a doença de Crohn, que é um tipo de colite. Ele é 4 vezes mais comum entre judeus Ashkenazim do que no resto da população, mas afeta não-judeus também com índice razoavelmente elevado. Outras doenças genéticas mais prevalentes entre judeus, mas não com tanta ênfase, são a anemia de Fanconi e a síndrome de Joubert. Bom, nós falamos um montão sobre os judeus Ashkenazim, mas e os judeus Faradim, que são aqueles que provêm do Oriente Médio, do norte da África e do Sudeste Europeu? Existe alguma doença específica carregada por eles? Não. Entre os judeus destas regiões não se nota nenhum tipo ou grupo de doença que os afete em proporção diferente de outros grupos originários das mesmas regiões. É muito interessante também que quando um dos membros do casal judaico é Ashkenazi e o outro membro é Sefaradi,
A probabilidade de uma doença genética judaica é extremamente rara nos filhos desses casais. Embora essas doenças que eu mencionei sejam caracterizadas como judaicas, é importante deixar muito claro que elas são muito raras também entre os judeus. E talvez seja exatamente a existência de doenças específicas entre judeus que tenha levado tantos judeus ao estudo da medicina mundo afora. E esse é o tema da nossa próxima semana: a incrível participação de judeus no desenvolvimento da medicina. Por hoje, meus amigos, é o que tínhamos a lhes falar. Para nós é extremamente importante que você curta o canal. Isto nos ajuda a mantê-lo no ar. Inscreva-se nele se você ainda não o fez. Assine o sininho para ser informado das novas notícias. Nos veremos novamente na segunda-feira com Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin e na próxima quinta-feira com o Radar do Mundo Judaico. Até lá e um grande abraço. Bye!